Cuidando desses 3 pontos importantes, em uma entrevista de emprego, você aumenta até em 60% a chance da sua contratação. Primeiro, seu pessoal. Segundo, o ambiente. E terceiro, na hora da entrevista. Então, assista esse vídeo. Eu quero mostrar para você que muitas vezes não é sorte, é técnica. Seja bem-vindo ao canal Power On Treinamentos. Tenha em mente que você precisa ter um cuidado com uma linguagem não verbal. É aquilo que é dito sem mesmo você usar uma palavra. Muitas vezes, a maneira conforme for a sua vestimenta, isso pode gerar um grande obstáculo ou atrapalhar o ato da decisão da contratação. O que você tem que colocar como importante nesse momento? Você não precisa estar bem vestido, você tem que estar adequadamente vestido. São coisas diferentes. Estar bem vestido, agora estar adequadamente vestido, isso sim é importante. Vamos lá, você vai, um exemplo, para uma entrevista de emprego, para um mecânico ali numa oficina. Se ele for nessa entrevista de emprego, de terno, gravata, isso soa meio estranho o contratante, porque não é o perfil do público daquele segmento. E assim, como esse exemplo, se você for no escritório de advocacia ou uma loja revendedora de veículos e você não tiver com uma roupa adequadamente para aquele ambiente, isso pode gerar uma grande objeção, isso pode gerar um grande obstáculo na hora da contratação. São regras importantes que você tem que levar em consideração. Isso não é uma receita pronta, mas são pontos que, se você observar, você aumenta em muito a possibilidade de você conseguir, né, ser aí introduzido nesse time de colaboradores dessa empresa, correto? Então, você tem que estar adequadamente vestido, procure estar bem organizado. Nesse momento, você tem que deixar um pouco dos alguns excessos de brinco, homens, colares, pulseiras, eu não sei. Tente ir de uma maneira mais suave, sabe? Tire. É aquele momento muito importante, porque não é a primeira impressão que você vai gerar, vai ser a única impressão. Então você precisa ser uma pessoa estratégica. Respeita a maneira que você se veste, conforme você enxerga o mundo, mas nesse momento tão importante da sua carreira, da sua caminhada, seja uma pessoa que age com estratégia, com sabedoria. Então, a maneira pela qual você irá se vestir, isso ajuda muito na hora da decisão. Isso fortalece. Não é um ponto crucial, mas soma nos momentos finais. Outro ponto importante, pessoal, é a sua comunicação. Procure o máximo possível, dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade, ter o melhor linguajar possível, sabe? Evite usar vícios de linguagem, muitas palavras que às vezes são gírias do seu bairro, da sua comunidade. Na hora da entrevista, tente falar corretamente o máximo possível. Eu não estou dizendo para você perder a sua essência, permaneça nela, mas tente polir um pouco ela para ser um pouco mais, digamos, claro e não passar uma imagem, às vezes, distorcida de quem você é, porque você é uma pessoa comprometida, uma pessoa certa, uma pessoa que vai somar num ponto positivo nessa empresa. Só que se você às vezes passar uma impressão equivocada, você vai deixar de acessar uma grande oportunidade. Então esse ponto é importante no linguajar. E também cuidado com os excessos. Não seja muito humilde, sabe? E também não ser muito arrogante, que você é o super. Existe um equilíbrio. Seja uma pessoa educada, uma pessoa humilde, no sentido, né, de ambiente, comportamento e tudo, só que não seja exagerado, não mostre muito obrigado, obrigado, aquela coisa assim que, sabe, não, mantenha a sua postura, mantenha a sua ética,
correto? Seja uma pessoa firme, mas com ali humildade e sendo uma pessoa ponderada. Os excessos são problemas. O excesso de humildade te atrapalha e o excesso de arrogância, de super, também te atrapalha. Então existe um equilíbrio nesse meio. Então cuidado com esse ponto. Agora vamos falar o ambiente, o local. Quando você chegar no ambiente da entrevista, seja na empresa, em qualquer lugar, tenha por atenção que você está sendo observado, observada desde o momento que você chega, que você estaciona, que você entra pela porta. Então, mantenha sempre uma postura firme, em segurança, fique tranquilo. Se for para ser, vai acontecer. Você só está usando as técnicas para poder facilitar a escolha, a decisão do contratante e tirando algumas coisas que podem atrapalhar, às vezes, uma decisão que pode mudar a sua vida dentro desse meio comercial. Então, o ambiente, quando você chegar, tenha postura, cuidado. Outro ponto importante, o ambiente te fornece ali oportunidades. Como? Se um copo cair, seja uma pessoa proativa, cata o copo rapidamente, abre a porta para alguém, facilite, ofereça uma cadeira. Seja uma pessoa proativa porque você está sendo observada por alguns olhares e uma atitude dessa na hora da contratação conta muito ponto. Existem câmeras que muitas vezes você nem chega a perceber, mas alguém está lá no monitor cuidando quem chega, o comportamento. Tem pessoas que elas são intencionais em deixar coisas cair, coisas desorganizadas, para ver quem chegar, quem vai organizar, porque isso vai contando ponto para na hora da entrevista. Eu estou dizendo para você, quando você passa por um processo ali de seleção. Outra coisa, se estiver num ambiente com várias pessoas, cuide do que você fale, se reserve. Você não saiu de casa para fazer amizade, você saiu de casa para poder conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Então, não fale demais, não seja muito áspero ou áspera, seja uma pessoa equilibrada. Cumprimente, respeite, fique na sua. Não dê munição para ser usado contra você, certo? Então o ambiente vai te proporcionar aí vários tipos de oportunidades. E cuidado que em ambientes também são introduzidas pessoas para poder fazer ali um tipo de investigação e monitoramento. Eu, há muito tempo, fui gerente de pós-venda dentro de um grupo concessionário, atendendo todo o estado do Mato Grosso, e teve um momento que eu era responsável pelas contratações de pós-venda, toda a equipe. E no perfil a gente cuidava de tudo, tinha câmeras na pré-sala, aquela sala de espera, a gente ficava observando os comportamentos, as atitudes, correto? Então, são detalhes que somam muito, porque as pessoas hoje, elas, claro que é relevante o potencial, a qualificação, isso é muito importante, não tenho dúvida. Só que o caráter hoje está acima disso. Hoje pessoas estão preferindo contratar pessoas de caráter e treinar elas, porque a habilidade você aprende, bom você se torna, correto? Então, cuidado. O caráter é algo que hoje, como empresário, eu digo para você, eu prefiro pegar uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, uma pessoa honesta e ter um tempo, eu me esforçar treinando ela, do que eu pegar um super profissional da área, só que cheio de vícios, bardas, falhas. Então, é um ponto importante, porque o seu tempo de experiência, ele soma, mas também pode atrapalhar, porque pessoas hoje, devido ao mercado, essa nova geração, existe uma nova visão sobre isso. Então, tome esse cuidado, correto? O ambiente, ele está sendo observado. Muitas vezes nós, empresários, colocamos pessoas sentadas lá no meio, que são funcionários, já colaboradores, para ficar ouvindo as conversas, por dentro dos assuntos, para depois estar nos reportando. Aquele grupo que foi selecionado, a gente vai fazer uma avaliação mais a fundo, para depois do tempo de experiência ver quem vai realmente efetivar dentro ali do time comercial. Beleza? Então, esse ponto foi do ambiente. Cuidado com esses detalhes, são muito importantes. Agora, na hora da entrevista. Nesse momento da entrevista, onde você vai ser introduzido à sala, seja você mesmo,
procure manter a calma. Não é fácil, gera mesmo um certo nervosismo, isso é normal, tá bom? Isso fica tranquilo. A pessoa que está ali te entrevistando, ela sabe disso. Agora, o que que você tem que cuidar? Porque o nervosismo não é um empecilho. Isso não atrapalha, porque a gente, quem está ali do outro lado da mesa, sabe disso. Já passou por aquele momento também. Então, o que que ele vai observar? É o que você fala. E não é o que você fala, na verdade, é como você fala. Se você está indo para uma entrevista de emprego, então você já sabe, entrevista, você vai ser entrevistado ou entrevistada. E, por favor, se prepare antes. Perguntas que serão feitas na entrevista que você sabe que são óbvias. Qual é a tua pretensão salarial? Muitas vezes você nem se preparou para responder isso, você vai querer chutar na hora. Você vai querer se basear pelo seu antigo emprego. Pode ser que você está entrando numa oportunidade que pague o dobro, muitas vezes mais, e você pode responder errado. Por que que eu te digo isso? Porque o salário você acerta é na contratação, porque depois que você entrou no time, depois que você faz parte do corpo da empresa, para mudar o teu salário é muito difícil. Tu tem que ser uma pessoa muito além da curva. Então, o salário se acerta na hora da introdução, porque depois que você entrou, não há mais nada o que fazer. Então, se você sabe que você vai para a entrevista, pesquisa a empresa, qual é a média salarial, vê se está dentro daquilo que você espera, porque se não for dentro do que você espera, você nem perde tempo com essa entrevista de emprego. Então, essa pergunta é óbvia, ela vai acontecer. Então, se prepare, faça uma entrevista, procure consultar na internet, veja qual é a média daquela empresa e peça ali, de acordo com o que eles estão pagando, um pouquinho a mais, fica a seu critério, mas diga algo dentro da realidade. Não tente na hora você, às vezes, dar um tiro no pé, falar algo muito baixo, que eles vão prevalecer por isso, porque eles querem economizar, mas também não vai, né, dar um tiro na lua. Então existe algo que é óbvio e você precisa ter esse entendimento. Perguntas que são óbvias para a hora da entrevista, tu já tem que ter um script pronto. Pega lá o chat GPT, peça ajuda, escreva o texto lá, olha, né, na hora da entrevista de emprego, né? Ele vai te ajudar com respostas, vai te ajudar a tomar decisões no sentido do que falar de uma maneira correta. Então, na hora da entrevista, não é o que você fala, é como você fala. Então, se você já tem uma resposta pré-organizada, a sua resposta ela é mais segura e fluida. Outro ponto importante, que você está com medo, que você não sabe, que você está inseguro ou insegura, isso quem sabe é só você, correto? A pessoa do outro lado não precisa saber que você está com medo. Você está inseguro. Você não tem certeza que você vai dar conta. Será que eu vou conseguir? Não importa. No momento da entrevista, mantenha a postura. Eu faço, eu resolvo, eu entrego, eu bato essa meta. Seja uma pessoa afirmativa. É isso que ele quer ouvir. Ele quer achar alguém que resolva um problema que a empresa está passando e por isso abriram essa margem de contratação para resolver esse problema, porque ninguém contrata ninguém aleatoriamente. Eles têm uma necessidade, algo para resolver, para cobrir alguma falta. Então, que seja você. Então, na hora de responder a entrevista, eu faço, eu resolvo, mas eu tô com medo. Será que esse será? Depois tu vai pro YouTube estudar, vai pro GPT, pergunta pros outros, se vira, você não é quadrado nem é quadrado. Então, não se preocupe com isso. Bom você se torna. Ninguém nasce pronto. Então, na hora da entrevista, fale seguro, fale pouco, fale claro e fale alto. Fale claro para ser entendido, fale alto para ser ouvido e fale pouco para poder ser compreendido. E outro detalhe importante na hora da entrevista: quem está entrevistando tem outras coisas para fazer na empresa, tem outros compromissos, seja patrão, seja quem for. Então, a tua história triste, a tua vida difícil, ninguém precisa saber. Isso não vai mudar em nada na hora da entrevista. Pode até atrapalhar se tu falar coisas que possam colocar em jogo ou em xeque o seu caráter. Então, na hora da entrevista, o seu
sua luta, a sua dificuldade. Isso não vai mudar nada. Porque essa empresa não é uma ação social, não é um centro associativo de ajudar aos desamparados, não. Ela é uma empresa que ela quer crescer, fazer com que esse CNPJ prospere cada vez mais e quer montar um time de bons jogadores, porque time que ganha campeonato é time que marca gol. E para marcar gol tem que ter um time entrosado. Então você, para fazer parte desse time entrosado, tu tem que mostrar um perfil de um jogador, de uma jogadora que vai atender. Escute, ninguém nasce pronto. Então, não fique com medo. Na hora eu faço, eu resolvo. As perguntas já tenha em mente já as que serão feitas. O que você faz? Já faça um script, deixe pronto. O que você faz? Qual hora você atende? E caso ele peça ou pergunte algo que ainda você não faz e você pode fazer, aí você fala: olha, essa área eu ainda não domino, mas facilmente eu aprendo. E assim, na entrevista, você vai seguir, né, conforme for as perguntas, falando pouco, respondendo só o que ele está perguntando, não fale nada menos, nada mais. Se tiver algo que você possa falar que agregue, fale. Procure sempre dar uma resposta curta, afirmativa, somando com um complemento. Sim, eu faço isso, mas também posso resolver aquilo. Por isso a importância de você ter já essa entrevista já meio que pré-pronta em sua mente, digamos lá, uma certa organização, para na hora você poder conseguir de uma maneira mais fluida. Claro que o nervosismo muitas vezes pode te dar um branco, mas eu creio que se você estiver preparado, as chances de você lembrar são muito maiores. Que você possa aplicar isso. Eu tenho um livro, um e-book, um livro digital, você pode estar fazendo a leitura com esse conteúdo mais detalhado abaixo aqui desse vídeo. E assim, tendo acesso a esse material por um preço simbólico, eu vou estar trazendo com mais clareza pontos que vão te ajudar ainda mais nessa entrevista de emprego, tá bom? Clica no link abaixo, o valor é bem simbólico, é para te ajudar, meu amigo, minha amiga, e o conhecimento, ele nunca é demais. Uma das moedas mais valiosas no mercado de trabalho hoje. Se inscreve em nosso canal, deixa seu like, para você sempre estar sendo notificado, notificada dos novos conteúdos que estaremos trazendo aqui para o seu desenvolvimento pessoal e crescimento profissional, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e aguardo você até o próximo vídeo.